Em tempos de pandemia, a educação, mais do que nunca, teve que se reinventar. E dentro deste arcabouço de transformações, surgem as metodologias ativas. Mas afinal de contas, o que são as metodologias ativas? As metodologias ativas são uma nova maneira de pensar o ensino tradicional e a promoção do aluno como protagonista de seu processo ensino-aprendizagem. Elas visam inserir o estudante como protagonista da sua aprendizagem e o professor como facilitador dela. A proposta de educação que ativa e envolve os aprendizes é antiga. O conceito é que surgiu recentemente. Alguns teóricos, como Freire, Dill, Roger, Vygotsky, não citam o termo, mas defendiam a aplicação de tais. Nessa imagem é possível observar os principais elementos que envolvem a aprendizagem com as metodologias ativas. E por fim, trago para vocês a pirâmide de William Glasser, um psiquiatra norte-americano que enfatiza nos seus estudos a importância do uso de métodos ativos de ensino na aprendizagem significativa dos conteúdos. Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Fabrício e neste momento eu vim contribuir um pouco com vocês para que nós possamos refletir um pouco, tá, sobre as 13 metodologias ativas, tá? Para entender um pouco melhor sobre o que são essas 13 metodologias ativas, é necessário que, enquanto nós, como professores, tenhamos consciência de que nós temos o propósito de produzir a aprendizagem de nossos estudantes. E essa aprendizagem não deve ser uma aprendizagem somente focada no conteúdo, conteudista, tá? Ela deve provocar uma mudança nos nossos estudantes. Desta forma, nós temos que procurar sempre nos empenhar a tornar o aluno protagonista da sua aprendizagem e fazer com que ele produza melhor o conhecimento, tá? De forma que ele não seja somente copista, né? Que ele somente copie o conteúdo a ser trabalhado, copie o material desenvolvido e se desenvolva apenas de uma forma só, tá? Que ele possa ampliar os seus conhecimentos e ampliar a sua aprendizagem. No contexto atual de educação, o professor não é somente o transmissor do conhecimento. Ele auxilia e media esta aprendizagem. Deve-se ter em mente isso, professor. Deve saber que ele não mais apenas vai transmitir o que ele sabe, e se ele vai auxiliar o estudante nesta aprendizagem. Por exemplo, em matemática, seja em física, seja em sociologia, ele deve desenvolver a aprendizagem de seus estudantes, não somente com o conteúdo de raiz quadrada, de equação ou de pensamento de Karl Marx, de Vygotsky e afins. Ele deve produzir e fazer o aluno entender por que ele deve estudar isto e a importância destes conteúdos e relacioná-los com o ambiente que o aluno está inserido, tá? Desta forma, né, a aprendizagem não se torna algo forçado. O aluno ele aprende porque ele percebe os motivos pelos quais ele deve aprender. Dessa forma, eu vim agora orientar e até explanar um pouco mais sobre as 13 metodologias ativas, tá? Segundo Berbel, né, as metodologias ativas baseiam-se em formas de desenvolver o processo de aprender, utilizando-se de experiências reais ou simuladas. Percebam que, então,
Essas metodologias ativas baseiam-se em formas de produzir o conhecimento, utilizando-se exemplos e até experiências do cotidiano ou simulações que podem ser feitas junto com os estudantes, visando solucionar com sucesso, né, desafios advindos das atividades essenciais da prática social. Dessa forma, propõe-se favorecer uma motivação autônoma, tá? Ou seja, com uma autonomia, favorecer uma aprendizagem do estudante, fortalecendo a percepção do aluno de ser a origem da sua própria ação. Dentro deste conceito, deste contexto, com essa fala de Berbel, nós podemos delimitar que as metodologias ativas elas se encaixam em 13 situações. Primeiro, eu tenho a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em desafios, a aprendizagem baseada em problemas, gamificação, aprendizagem entre pares, cultura maker, estudo do meio ou estudo de caso, instrução por pares, ensino híbrido, storytelling, tá? É interessante também nós refletirmos como que a educação paulista ela vem abrangendo dentro de seus materiais essas metodologias ativas. Porque se você for fazer uma análise, é possível você perceber que dentro dos materiais que estão propostos na educação paulista, vem sendo atualmente orientado o professor a trabalhar com o ensino híbrido, tá? Ou seja, de uma forma ao estudante aprender em casa, desenvolver a sua aprendizagem em casa e no ambiente escolar, sempre com a orientação do professor. A aprendizagem baseada em desafios também, ou mesmo a aprendizagem baseada em projetos, coloca o aluno como protagonista de sua aprendizagem, porque é proposto para eles, dentro desses duas temáticas, dessas duas propostas, indagações, e aí de certa forma se desperta no estudante a vontade e o empenho de aprender, porque a partir do momento que desperta nele a curiosidade, que desperta nele esse instinto, este pensamento do porquê ele está aprendendo determinado conteúdo, você desperta nele a vontade dele aprender realmente. Assim, pensando por esses aspectos, pensando por essas metodologias, é necessário o professor conhecer essas metodologias ativas e saber que elas são mecanismos e podem servir como ferramentas para desenvolver a aprendizagem dos seus estudantes. E acima de tudo, fazer com que o aluno se torne protagonista do seu conhecimento, tá? Porque se nós formos refletir um pouco melhor sobre essas metodologias, é o aluno que se torna protagonista do conhecimento. Como eu citei acima, alguns minutos atrás, o professor apenas vai orientar e mediar o desenvolvimento destes conteúdos e dessas metodologias, auxiliando o estudante em sua aprendizagem. Então, vindo que o Estado também, nosso Estado de São Paulo, vem orientando mais sobre essas metodologias e principalmente focando no ensino híbrido também, é necessário que o professor conheça essas metodologias e saiba desenvolver o seu trabalho e a sua aprendizagem por meio dessas metodologias. Muito obrigado pela atenção de todos e passo a palavra para os meus colegas. Até mais! A aprendizagem baseada em desafios é uma abordagem multidisciplinar referente ao ensino e aprendizagem que incentiva os alunos a utilizar a tecnologia que eles aplicam em suas vidas diárias para solucionar problemas do mundo real, através de esforços em suas casas, escolas e comunidades. Seu caráter colaborativo conta com alunos trabalhando com outros alunos, seus professores e especialistas em suas comunidades e ao redor do mundo, para desenvolver um conhecimento mais profundo
dos assuntos que os alunos estão estudando, aceitar e resolver os desafios, tomar medidas, compartilhar suas experiências e entrar em uma discussão global sobre questões importantes. Olá, vou falar um pouquinho para vocês sobre exemplos e contra-exemplos da aprendizagem baseada em desafios. Um bom exemplo seria a utilização da água. Vamos supor, você vai fazer um projeto dentro da sua comunidade sobre o uso consciente da água. Por que é um desafio? Porque para algumas pessoas, para algumas comunidades ao redor do mundo, a água é um grande desafio, não existe água potável, não é? Existem pessoas que convivem com água suja, né? Então, a água transmite doença. Então, quando se fala em aprendizagem baseada em desafios com o tema água, nós estamos pensando num problema grande a ser resolvido. Agora, o que seria um contra-exemplo? Aprendizagem baseada em projetos. Um exemplo que eu vou utilizar com vocês é sobre o minhocário, que foi feito lá na escola que eu sou diretora, né? Então, é um projeto feito só ali para os alunos, né? Então, ele não tem a mesma dimensão de um projeto que envolva a água, que é um desafio para o mundo de forma geral, certo? Então, esse é o exemplo e o contra-exemplo. Exemplo, a água, porque é um desafio mundial, né? Há pessoas que não têm acesso à água potável. E o minhocário, da Escola Ermelina, por exemplo, que é um projeto ali, só para os alunos. Espero ter esclarecido a vocês. Olá pessoal, meu nome é Marco e eu vou ser um dos facilitadores dessa oficina. Espero que vocês gostem, aproveitem bastante, nós vamos passar a maior quantidade de informação possível para que vocês consigam fazer a implementação da aprendizagem baseada em desafio. Como vocês vão ver, nessa cena trazem duas figuras. O ciclo da aprendizagem baseada em desafio. O que é esse ciclo? Se vocês notarem bem, é um ciclo holístico, ou seja, o significado só é compreensível se for considerado sua relação com um todo. Aonde tem essa lâmpada é o engajamento. A lupa, na parte verde, vocês podem ver que é a investigação e o globo terrestre, o ato. Em torno desse ciclo, nós vamos ver as palavras reflexão, compartilhar, documentar, são as bases para uma implementação da aprendizagem. Então vamos lá. Essa estrutura, então, nós temos elas dividida em 3 fases interconectadas. Um envolvimento, uma investigação e uma ação. Cada fase inclui atividades que preparam o aluno, que devem passar para a próxima fase. Apoiando todo o processo, há uma contínua reflexão, documentação e compartilhamento. Muito bem colocado. Agora nessa fase 1, eu vou tentar ensinar vocês a parte do engajamento. O que seria o engajamento? O engajamento vai ser o meio de um processo de questionamento essencial. Os alunos vão passar a ter uma grande ideia. Essa ideia inicialmente pode parecer abstrata, mas à medida em que for sendo amadurecida, ela passa para uma ideia concreta e o desafio passa a ser acionável. Grandes ideias são conceitos amplos, tá? Vocês vão permitir que os alunos contextualizem e personalizem a grande ideia.
o produto final é uma única questão essencial, que ela vai ser a relevância para o desenvolvimento do indivíduo ou do grupo que vocês forem trabalhar. Um exemplo, o que eu preciso para ter uma vida mais saudável? Os desafios eles vão transformar as questões essenciais em uma chamada para a ação, cobrando a participação efetiva dos alunos para aprender sobre o assunto e acabar desenvolvendo uma solução. O desafio ele é sempre imediato. Na segunda parte, nós vemos que vai ser a base, em cor verde, é a investigação. Todos os alunos vão planejar e vão participar. Eles vão fazer parte de uma jornada que vai construir uma certa fundamentação. E claro, nós vamos puxar para que essa fundamentação seja uma fundamentação acadêmica, com a elaboração de requisitos para iniciar a construção de uma possível solução. Tá? As perguntas orientadoras nessa parte da investigação vão apontar para o conhecimento que os alunos precisam desenvolver para a solução do desafio. Vai ser categorizado e priorizado algumas perguntas, dos quais nós vamos criar a experiência de um aprendizado organizado. As perguntas organizadoras continuarão a surgir ao longo da experiência. Por isso, ele é holístico e em círculo, porque nós podemos ir e voltar à medida da nossa investigação, fazendo as implementações necessárias e as mudanças necessárias para atingir um determinado fim, que vai ser a resposta à nossa questão principal. Então, as atividades de orientação e recursos vão ser utilizados para responder às perguntas orientadoras, que serão desenvolvidos pelos alunos. Essas atividades e recursos incluem todos e qualquer métodos e ferramentas disponíveis para os alunos. Então, nós vamos ter uma interdisciplinariedade de conheceres. Eles vão precisar saber não só a matéria que você vai estar trabalhando, mas que outros colegas também estão trabalhando. Façam sempre uma análise das lições que foram aprendidas. Atividades que fornecem a base para uma eventual identificação de solução. Na cor verde escura, onde está escrito ACT, é o agir. São soluções baseadas em evidências. São desenvolvidas e implementadas com um público autêntico. E em seguida havendo uma avaliação com base nos resultados. A avaliação é essa feita com base no objetivo final do que nós atingimos com a grande ideia e com a pergunta essencial. Então, os conceitos e soluções vão emergir das descobertas feitas durante a fase de investigação. Usando o projeto cíclico, os alunos vão criar protótipos, testar, refinar seus conceitos e tentar encontrar uma solução. A implementação da solução ocorre dentro de um cenário real e com um público autêntico. A idade dos alunos e a quantidade de tempo de recurso disponível é que vai guiar a profundidade e a amplitude da implementação. A avaliação oferece a oportunidade de avaliar a eficácia da solução. Ela vai ser o norte da evolução que está seguindo o nosso projeto, a nossa aprendizagem. Fazer ajustes, aprofundar conhecimento,
buscar outras áreas temáticas que condizem com aquilo que eu estou desenvolvendo. E antes de nós mergulharmos em algo mais profundo, vou deixar algumas reflexões para vocês, não é? Do seu lado direito, vocês vão ver o Canvas. A tradução de Canvas é tela. Então, é um norteador de como fazer o desenvolvimento e a observação rápida do desenvolvimento da minha ABD, da aprendizagem baseada em desafios. Vocês vão ver Challenge Team, o tipo de desafio, o time, a versão, como eu falei. Muitas vezes nós vamos reconstruir, mudar. Quando formos adquirir novos conhecimentos, vamos ter uma visão não totalmente diferente, mas um olhar diferente que vai fazer eu refletir e querer mudar algumas coisas. Então nós criamos a versão para poder alterar e saber a sequência de ideias que foram surgindo. A Big Dia, a grande ideia, a questão essencial, uma possível mudança da questão essencial e o desafio. Dos 3 quadradinhos paralelos no centro, nós vemos o Guiding Questions, que serão questões guias, uma guia de atividades e pesquisa e uma síntese de pesquisa, que será o que os alunos aprenderam. Abaixo, uma concepção de solução e os próximos passos. Vocês vão notar, para quem tem uma dificuldade em fazer uma observação em tela, seguindo esta sequência, vai estar sendo disponibilizado um modelinho em português e planificado de como seguir, que eu vou apresentar parte para vocês seguidamente, tá? As abordagens que vocês vão usar existem inúmeras. O projeto da aprendizagem é para ser flexível, personalizável e a permissão de vários pontos de entrada para esta abordagem. A abordagem pode estender a uma prática atual, servir como uma estrutura para eventos específicos durante o ano na escola. Esse tipo de aprendizagem nós não utilizamos apenas na escola. Ela é extremamente flexível para eu fazer uma implementação numa empresa. Se eu quiser desenvolver algo social dentro dessa empresa, eu posso desenvolver esse tipo de aprendizagem com a coordenação de escola, com a coordenação da escola e os professores. E claro, dos professores com o aluno. Ela é extremamente flexível e adaptável ao conceito que você queira utilizar. Então você pode uma estrutura em que abrange estratégias planejando decisões e aprendizados. Pense que a estrutura se encaixa na aprendizagem pessoal e também institucional, com objetivos que podem ser implementados e apoiados. Há várias formas há variações de desafios que podem surgir e, claro, tamanhos diferentes. Eu posso colocar que podem haver nanos desafios, que são desafios mais curtos. Concentram-se numa área de conteúdo ou habilidades específicas. Elas têm limites e são dirigidos pelos professores.
tá? Os alunos normalmente começam com o desafio sem identificar a grande ideia quando você for trabalhar. Ou a questão essencial, você vai fazer esse direcionamento. O processo inclui apenas as fases de investigação e ação, com um nível significativo mais baixo de intensidade. Muitas vezes as ações acabam parando antes da implementação com o público externo. Esse tipo de nano-desafio são passagens para introduzir os alunos a desafios mais significativos, ou em desafios normais, porém mais longos, para abordar conceitos diferentes, tá? Nós temos os mini desafios, que ampliam os limites e fornecem aos alunos um maior nível de escolha e responsabilidade. Tem um aumento de duração. Vocês podem desenvolver um mini desafio de 2 a 4 semanas. E permite que os alunos comecem com a grande ideia e trabalhem através de toda a estrutura holística da aprendizagem baseada em desafios, tá? A profundidade da pesquisa e o alcance de suas soluções aumenta o foco, que pode ser específico em um conteúdo multidisciplinar. Em curtas palavras, vocês vão adotar uma perspectiva. Me mostra o que você sabe fazer. Esse mini desafio é muito bom para um aprendizado intenso de experiências, que vai ampliar o conhecimento dos alunos e preparar eles para desafios mais longos. Há uma base para desafios padrão. São desafios mais longos, com a ideia do desenvolvimento dentro de 1 mês ou mais, e vai permitir uma amplitude considerável para os alunos. Trabalhando juntos, os alunos identificarão e investigarão grandes ideias, desenvolverão desafios, uma extensa investigação em várias disciplinas e assumirão a total propriedade do processo. A estrutura vai ser usada do início ao fim, incluindo a implementação e avaliação da solução em uma configuração autêntica. E tem os desafios Capstone. Esses desafios são utilizados para estimular a experiência intelectual acadêmica do aluno. Ele vai servir como se fosse o desenvolvimento de uma tese ou de um projeto que seria algo parecido a um TCC, tá? Ele vai incluir um desafio, então, de um nível extremamente alto dos alunos, a ser trabalhado multidisciplinarmente e num tempo de ano, mínima de ano, para você conseguir fazer a implementação de um capstone. E claro, como eu falei anteriormente, o desafio estratégico também pode vir de um planejamento de nível institucional. Ou seja, uma organização pode fazer a sua utilização para definir uma missão, identificar desafios e criar uma linguagem comum e desenvolver planos estratégicos. Ideias como tempo, realização, aprendizagem, tecnologia são alguns exemplos para começar um aprofundamento, tá? Não é uma lista extensa isso daqui, são apenas alguns exemplos de utilizações da ABD para serem trabalhados, tá? Neste outro momento, eu vou mostrar parte do que foi
feito como um guia de desafio de grupo. Vocês podem apresentar isso para os alunos se quiserem desenvolver. Do seu lado esquerdo, você vai ver, eu adotei o tipo de desafio. Qual tema vai versar meu desafio? Sustentabilidade. Grande ideia. Sustentabilidade dos recursos naturais como água, alimentos, energia, ar. Questão essencial ou minha questão norteadora. Qual o impacto na comunidade do nosso consumo de água? E o desafio, reduzir o consumo de água, ou na família ou na escola. Para isso, nós seguiremos algumas perguntas orientadoras. São perguntas que eu vou precisar responder à medida que eu for avançando com os meus conhecimentos. No caso, eu fiz um mini desafio aqui. Tá? Então, as perguntas que eu me baseei para montar ele é: quanto é gasto de água no período de um ano? Quanto é o gasto ideal de água numa casa com X pessoas? 4 pessoas? Uma família de 7? Uma escola de 50 alunos, quanto que eu vou gastar? Uma escola de 500 alunos, quanto o ideal gastar de água nessa escola? Quais tipos de recursos hídricos estão disponíveis na minha comunidade? No caso aqui, nós falamos da cidade de Capivari. Nós temos a Fazenda Milhã, que represa 80% de água da cidade, uma das vertentes do rio Capivari. Há escassez de água? Sim, em determinados períodos há escassez de água. Nesses 3 últimos meses nós estamos passando por uma escassez e ela é frequente nesses períodos. Então eu consigo, pesquisando, direcionar. Ela é suprida? Não sei. Esse questionamento eu vou ter que pesquisar. Como que eu vou pesquisar? Vou atrás dos órgãos responsáveis de pesquisas já desenvolvidas, de projetos, se houver um projeto, como foram implementados, o que deu certo, o que não deu. Há exemplo de vários outros quesitos de pesquisa. A cidade de Capivari faz parte de um consórcio do PCJ, que é um consórcio entre todas as cidades que abarcam, que passam os rios, Piracicaba, Capivari e Jundiaí. São muitas cidades. Normalmente esse consórcio dá subsídios e oferece algumas coisas às cidades que fazem parte, às empresas que estão nessa cidade, que também fazem parte desse consórcio. Todo esse caminho é que você vai fazer e vai traçar à medida que você for desenvolvendo a sua pesquisa. Então, eu não tenho nada pronto. Essa é a beleza da aprendizagem baseada em desafio. Nós vamos quebrar com um estigma que nós temos de ver uma pergunta e já pensar na solução. Nesse desafio, nós não vamos ter a solução. Nós vamos construir a solução e nós vamos ter a idealização dessa solução à medida em que nós formos aumentando a nossa carga de conhecimento, a nossa carga de informação e, claro, compartilhando com o grupo que eu estou desenvolvendo o trabalho, compartilhando com o professor que vai me orientar a fazer isso, compartilhando com todos. Essa informação compartilhada vai trazer a solução que eu não havia pensado, a solução que não havia sido apresentada ainda. E como guia para vocês, eu estou trazendo algumas ideias de como trabalhar isso com os alunos. Eu vou dar ideias do tipo de desafio e de grandes ideias. Questões essenciais, desafios a serem cumpridos, eu deixo a cargo de vocês. Vejam o que vai motivar os alunos. Veja qual é o grau de interesse deles, o que é interessante que eles aprendam, o que eles têm vontade de aprender
que dentro da nossa sala de aula nós não conseguimos apresentar na matéria quando damos essa aula. Aproveitem para apresentar para eles o que eles querem, o que eles gostam de fazer. Direcionem eles a isso, a terem mais conhecimento, a verem que não é só na sala de aula, não só com a matéria dada, mas há uma contextualidades para que eles aprendam. Então vamos lá. Dica 1, educação saudável. Isso pode ser um tipo de desafio. Grandes ideias. Como podemos proteger as crianças da propagação de doenças? O que pode ser feito em relação à obesidade infantil? Educação. Como nos preparamos para competir em uma economia global? Qual é o propósito da educação? A parte de relacionamentos, como paramos o bullying na escola? São ideias, essas ideias estão disponíveis no material para que vocês queiram baixar. Esse guia de desafio de grupo também. Vocês vão ter, junto com esse guia de desafio, uma orientação em como implementar isso na escola. No início da apresentação, vocês tiveram nosso contato, o contato do grupo. Sintam-se à vontade para perguntar, questionar e trocar ideia conosco. No que nós pudermos ajudar, estaremos em pé e à ordem a todos. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e obrigado. Boa noite, eu sou a Carol Serafim, sou aluna da pós-graduação em TICs da Educação do Instituto Federal de São Paulo, campus Capivari. Estou aqui para apresentar um pouco sobre a nossa oficina na matéria de seminários. Na nossa matéria foi apresentada metodologias ativas e nós escolhemos utilizar o quiz, tá? Um quiz bem simples, porém que pode ser utilizado tanto em escolas que não possuem grandes ou melhores aparelhos, tá? E pode ser utilizado em colégios que possuem bons aparelhos. O quiz é bem simples de ser feito, tá? Eu utilizei uma plataforma gratuita em que a gente só precisa se logar com o e-mail. Pode ser qualquer e-mail, do Gmail ou não. O quiz é esse aí, essa é a plataforma. Eu já coloquei uma imagenzinha, tá? Coloquei as perguntas, tem que ter no mínimo 5 questões, tá? E no final é só a gente publicar, tá? Pronto, o quiz do nosso grupo, do Instituto Federal, está pronto para ser iniciado. O interessante de trabalhar com um quiz é o fato de que, no final, ele vai apresentar quantas questões você acertou ou não, tá? Vamos supor, questão certa, questão errada, questão errada, questão errada, questão certa. 2 de 5. E você pode rever os seus conceitos e refazer. Muito obrigado, agradeço a todos. O link do quiz estará na descrição do vídeo. Bom jogo. Espero que todos tenham gostado.